nós vimos na última aula que foi uma promessa feita por Deus. Os profetas, o que foi uma promessa feita por Deus? O poder dele liberado na vida do homem. Os profetas da velha aliança profetizaram a respeito desse poder de uma maneira mais intensa e ativa. Não seria só homens especiais, homens chamados para exercer um determinado papel, reis, sacerdotes e profetas, mas sobre toda a carne. Isso é a manifestação da graça que vem por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a carne, todo aquele que cresce teria o direito de viver o poder de Deus. Então, primeiro, os discípulos receberam o Espírito, a vida de Deus, sem a manifestação desse poder através dos seus dons. Eles tinham recebido uma liberação de autoridade por meio do nome de Jesus. Eles falavam em nome de Jesus. Jesus liberou o nome deles antes de liberar de maneira plena, não só o nome, mas a manifestação do seu poder, porque Jesus estava presente. Então, vamos ver em João 20, do 20 ao 22. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Após a ressurreição, isso só pôde acontecer após a ressurreição de Cristo. Jesus teve que mostrar as mãos e o lado para provar que ele tinha ressuscitado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aconteceu algo sobrenatural assim que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Nós estamos falando de Cristo, de Jesus. Não aconteceu. Mas ele liberou uma palavra. Ele liberou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou do céu com poder para manifestar a sua glória, agora eu estou os enviando ao mundo com poder para a minha glória, para a glória de Deus Pai. Uau! Da mesma forma que o Pai me falou para andar aqui nessa terra, eu estou falando para vocês andarem nessa terra também. É como se Jesus falasse: agora vocês vão ser meus imitadores e meus discípulos. Mas quando Jesus soprou, nós vimos que não aconteceu nada. Em outro evangelho, nós lemos em João 20, agora nós vamos ler em Lucas 24. Diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. A mesma passagem, só que mais completa. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Olha isso. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e porque não creram ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Ou seja, ele discernia que estava difícil para os discípulos acreditarem, mesmo ele tendo falado tantas vezes que ele ia ressuscitar, que era ele. E eles estavam achando assim: cara, isso daí é uma alma penada, a gente está falando com o espírito dele. Então, Jesus, discernindo isso, falou assim: ó, me dá alguma coisa para eu comer. Vocês vão ver que não vai passar por mim. Eu vou comer e vocês vão ver que eu sou carne de osso. Enquanto ele comia, ele disse: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porque o sacrifício de Cristo
foi profetizado na palavra inteira de Deus. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora veja essa passagem. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Olha o que ele falou. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. E na passagem em João ele disse: recebam o Espírito Santo. Ele liberou em palavras. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Que grande chave eu tenho, chaves espirituais eu tenho aqui para a atuação do poder de Deus na minha vida. Eles creram na promessa de Jesus, eles receberam um sopro da parte de Jesus, quando Jesus disse: eu envio-os a promessa. Recebam o Espírito Santo. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas Jesus disse assim: mas vocês vão ter que ficar aqui esperando um revestimento do poder do alto. Lembra lá o profeta Joel disse: sobre toda a carne eu derramarei o meu Espírito. Sobre toda a carne. E vocês vão ver prodígios, maravilhas debaixo do céu. A dica é: permaneça buscando e não pare. Até que o poder seja visto na sua vida. Até que você mesmo perceba. Viu que para eles entenderem o que estava acontecendo com eles e o Jesus que estava na presença deles, e para eles entenderem, encaixarem as antigas escrituras ao que eles estavam vendo pessoalmente, Jesus precisou abrir-lhes o entendimento. Você precisa da conexão e do envolvimento com o Espírito Santo para tudo. E ao buscar o poder de Deus, se isso arde em seu coração, você precisa permanecer aonde? Num lugar de adoração, buscando e adorando ao Senhor. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Ah, Meli, isso era para aquela época, que é o que muita gente fala. Nós já falamos disso. Não era para aquela época. A pessoa que ensina isso chegou tarde demais. Será que ela não vê o poder de Deus derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem? Já são muitos Cristos entre nós, muitos homens e mulheres ungidos que manifestam os dons espirituais e o poder de Deus entre nós. É para todo aquele que crê. E nós vemos o cumprimento disso em Atos 1. No livro de Atos nós vemos o cumprimento dessa promessa, a repetição desse texto aqui, que é em Lucas, finalzinho do Evangelho de Lucas, e o começo do Atos dos Apóstolos. É a continuação disso aqui. Agora veja que interessante. Primariamente, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito ao receber o nome, porque os livros têm nomes para nós, mas na verdade foram pergaminhos, foram escrituras achadas e escritas, e aí foi nomeado para a gente entender do que se trata e quem escreveu. Por exemplo, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Mateus. O livro de Atos dos Apóstolos, que é como nós temos nas versões atualizadas da Bíblia, antigamente foi descrito como Atos do Espírito Santo. Não é lindo isso? Na história bíblica foi descrito primariamente como Atos do Espírito Santo. Depois colocaram o termo como Atos dos Apóstolos, porque era Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então,
Jesus disse que o poder dele viria sobre os seus discípulos assim que ele subisse aos céus. Vemos a atuação dele nos discípulos, transformando eles de homens normais, tímidos e incrédulos em, literalmente, ferramentas poderosas da parte de Deus. Eu vou falar na minha própria vida. Eu sou uma pessoa tendenciosa à timidez, você pode não acreditar nisso. Mas a habilidade que você vê de eu ensinar as escrituras, e se você me ver atuar em nome de Jesus, saiba que é o poder de Deus tirando toda a timidez, toda a atuação da minha carne, todo o meu querer. É como se aquela preocupação que eu tenho de me expor, de a minha reputação ficasse para segundo plano. E o que importasse são as vidas envolvidas que precisam do ensino e da manifestação do poder de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Você não vai se importar em perder a sua reputação. E no finalzinho nós vamos falar um pouquinho sobre perseguição. Você não vai se importar com isso. O que importa é você executar o propósito pelo qual ele designou, ele colocou o poder dele em você. Uma vez que eu sei que o poder está em mim, a unção está em mim, ela precisa ser liberada. E saiba, a unção transbordante na sua vida não é para você. Se ela está derramada, ela para o outro. Ela te enche, te faz sentir pleno, te cura, te liberta. E ao ser transbordada em você, ela é para o outro. Em Atos 1, do 4 a 11, vemos, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Estamos lendo a mesma passagem de Lucas, só que de Lucas 24, já no livro de Atos dos Apóstolos. Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que meu Pai estabeleceu para a sua própria autoridade ou para a sua própria glória, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, tenta imaginar essa cena, meus queridos, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Olha só que coisa gloriosa. A profecia de que Jesus retornaria, mas ali estava se cumprindo a olhos nus o que Jesus tinha falado. Ele foi elevado em corpo físico para o céu. E aí em Atos 2 vemos a continuação e o cumprimento daquela promessa que ele tinha falado: fica aqui em Jerusalém. Chegando o dia de Pentecostes, Atos 2, do 1 ao 4. Estavam todos reunidos num só lugar. O que eles estavam fazendo, nós vimos aqui o relato. Louvando, adorando a Deus, buscando mais dele. De repente, do nada, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E sabemos que o relato de Atos 2, a continuação é: e quem via eles falarem línguas estrangeiras de outras nacionalidades, entendia na sua própria nação, falaram: esses homens estão bêbados. Esses homens estão bêbados. Mas o poder chegou para se cumprir. Então vocês vão ser minhas testemunhas. Guarde isso. O poder de Deus
é para você testemunhar o Cristo com o poder do céu. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.